Sempre começo aqui, às vezes, falando de alguns acontecimentos, né? Não vou falar sobre futebol, viu, Miquel? Que esses dias não está para falar, né? Se fosse 2 semanas atrás, eu comentaria. Acho que uma fase está ruim. Mas vou falar apenas de um acontecimento que, esta semana, com certeza vocês ouviram e assistiram. Um youtuber famoso, Felca, fez um vídeo que chamou a atenção do Brasil todo. Ainda hoje ele tem 45 milhões, ou já se aproximou de 45 milhões de visualizações só no YouTube. E o tema era a adultização das crianças, e eu fiquei pensando sobre essa questão, como nós igrejas muitas vezes deveríamos estar na vanguarda, deveríamos estar à frente desses temas. Alguém que não é de uma igreja, alguém que não se diz evangélico, alguém que nem menciona ser cristão, fala coisas que são necessárias e que a igreja deveria estar falando. E ele falou sobre o perigo que as crianças estão enfrentando, e eu creio que aquilo serviu para todos nós de um alerta, e deve servir. E até nas escolas nós estivemos comentando alguma coisa com os alunos me perguntando, e não é muito fácil assistir. Eu creio que, não sei quem assistiu, quando eu assisti, já tinha quase 30 milhões de visualizações, e o que se sabe hoje é que está próximo a 45 milhões de visualizações. E o tema, inclusive, está sendo abordado até no Congresso Nacional, e vai ser um tema para ser abordado ainda mais vezes. Mas o que nós vimos ali é esse tempo, coisas tão horríveis, como, por exemplo, pais que entregam seus filhos para poderem ganhar dinheiro, colocam os seus filhos numa condição de coisas, ou coisificam os filhos. Coisa absurda que nós vimos ali, coisas que nós poderíamos dizer, que mundo que nós estamos. Igreja, nós somos igreja, e veja bem que Deus nos colocou nesse tempo por alguma razão. Se eu estou aqui, você está aqui. Esses tempos atrás estávamos falando sobre o aniversário da nossa igreja, e falávamos sobre a importância do tempo que foi, do tempo que está sendo e do tempo que virá. Mas é importante considerar que, se Deus nos colocou aqui, é por uma razão. E se você está neste lugar, você existe nesse tempo, é para ser razão, é por uma razão muito séria. Como igreja, Jesus já havia apontado lá no capítulo 5 de Mateus, neste mesmo evangelho que nós lemos, que nós deveríamos ser sal e luz. E esse texto que nós lemos nos fala sobre algo para o nosso tempo, embora, se nós olharmos o texto aqui, principalmente, é isso que ele está dizendo. Uma questão importante, deixa eu colocar aqui algo que eu preciso mencionar. Adoração de lábios e de coração. Eu estava pensando nesse texto, e tinha lido o texto, e fui fazer uma leitura do livro Controvérsias de Jesus, de John Stott. E eu falei, mas não é possível, John Stott falou o que eu ia dizer, né? Falei, mas que coisa. Eu pensei em algo bem parecido, falando adoração, lábios, de boca ou de coração, e o Stott falou o que eu ia falar, tirou de mim. Então eu emprestei dele essas divisões aqui, para que a gente possa entender um pouco. Então o que eu vou falar aqui, as divisões é dele, coloquei alguma coisa minha aqui, né? A responsabilidade é minha, mas achei interessante aquilo que eu estava pensando em falar para os irmãos ao ler o capítulo 6 desse livro, Controvérsias de Jesus, onde Stott apresenta em algumas, pelo menos 8 momentos, 8 passagens das Escrituras, onde Jesus se depara com os fariseus, onde Jesus se depara com os escribas, onde Jesus se depara com os religiosos, e a mensagem de Jesus sempre contrasta aquilo que eles ensinavam. E esse é um dos momentos, e Stott e também um outro escritor colocam que esse é um texto muito importante para a gente entender o que é que os fariseus, o que é que os escribas, eles queriam, como eles interpretavam a lei de Deus, e como Jesus também as interpretava. Uma coisa que é interessante, estamos falando sobre adoração de lábios ou de coração, palavras do Stott, título dele, que eu impresso, né? Ele disse assim, primeira coisa que precisa ser colocada nesse contexto aqui, é que Jesus, o texto nos apresenta 2 suposições, né? Isso está lá no livro, As Controvérsias de Jesus, da editora Ultimato.
Primeira questão é que Jesus não está dizendo que a adoração era algo ruim, que a adoração, pelo contrário, é algo muito bom, algo inclusive que é quase uma necessidade, quase não é uma necessidade, e ele diz, não é algo opcional, é uma obrigação. Adorar a Deus é uma obrigação nossa, é um dever nosso, não é algo que nós devemos dizer, eu vou ver se eu quero, não. Nós, como povo de Deus, precisamos adorar a Deus. Esse culto aqui, ele está sendo oferecido a Deus, e tem que ser assim. Então a adoração é algo bom. Uma outra questão que ele coloca, uma suposição nesse texto, é que a adoração é algo a ser feito com os outros. A adoração, ela reúne, a relação, ela aglomera, a relação, ela é feita, ela é realizada, ela acontece no contexto de comunidade. Comunidade. É feito com os outros em público. Jesus não está criticando a adoração em si, mas a forma como ela é feita, o seu caráter público e coletivo. Jesus não condena a adoração, considera algo necessário, algo bom, mas que ela é realizada, ela deve acontecer num contexto de comunidade, em público. E o que Jesus está criticando aqui dos fariseus, nesses 3 versos que nós lemos, que enfatizamos, é que é preciso analisar o caráter, a intenção e o caráter da adoração. O que nós vimos lá nos textos que eu li há pouco com vocês, Isaías e Amós, aponta o seguinte, que o povo ia oferecer culto a Deus, ia fazer todo aquele cerimonial, mas Deus dizia a eles, eu não aceito, eu rejeito o que vocês estão fazendo, eu não quero isso, vocês estão oferecendo holocausto, sacrifício, vocês estão guardando dias que vocês consideram sagrados, mas mantenham-se distante de mim, porque a vida de vocês, aquilo que acontece na vida de vocês, durante os momentos que vocês estão fora do templo, fora dos lugares de adoração, se você ler Amós capítulo 5, ele vai falar de Gilgal, de outros lugares, lá que o povo ia oferecer, ele dizia, não busquem os lugares, vocês estão indo aos lugares buscar algo que eles não dão a vocês, busquem a Deus. E aí a palavra de Amós para os seus ouvintes era, Deus está dizendo, buscai-me e vivei, não busquem os lugares, vocês estão adorando de uma forma errada, vocês acham que eu vou aceitar esse culto de vocês, essas ofertas, não, buscai-me e vivei. E aqui é como Jesus está dizendo também outras palavras para aqueles homens que saíram de Jerusalém e interessados no que eles falariam, no que ele estaria ensinando, e Jesus lhes dá uma advertência. Nós temos aqui, irmãos, uma questão interessante. A primeira questão que nós colocamos aqui é que existe, pelo menos nesse texto, nós podemos extrair 3 características da adoração de coração. Adoração de lábios ou de coração. E Jesus orienta aquelas pessoas que eles estavam adorando de uma maneira errada. Na verdade, aquilo de repente nem era uma adoração. Ele está dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, repetindo as palavras de Isaías. A adoração, primeiramente, ela precisa ser baseada na razão. É interessante, a adoração, ela envolve a mente. Uma coisa que a gente precisa esclarecer, que o termo, a palavra coração nas escrituras sagradas está muito relacionada não à questão de um órgão do nosso corpo que envolve emoções, mas adoração aqui, ou melhor, a palavra coração que nós vamos ver, ela está muito relacionada à mente. Então a adoração, ela tem que estar baseada na razão, ela envolve a mente. A palavra coração na Bíblia está relacionada não apenas às emoções, mas ao centro da personalidade humana. A palavra coração na Bíblia é mais usada para enfatizar o intelecto do que as emoções. Um exemplo, tem muitos exemplos, mas vamos citar apenas um. Quando Lucas, no capítulo 16 do livro de Atos, no versículo 14, se refere a Lídia, lembra da vendedora de púrpura? Ele diz assim, sobre Lídia, falando aos ouvintes, Lucas está dizendo assim,
o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ele usa a expressão coração, mas o que ele quer aqui dizer é que Deus abriu a mente de Lídia para que ela pudesse compreender o Evangelho. Então, a palavra coração, utilizada na Bíblia, está mais relacionada à razão, à mente, do que às emoções. Assim, amar a Deus de todo o coração envolve a mente. Precisamos, para adorar a Deus, conhecer Deus. Para que possamos adorá-lo verdadeiramente, nós precisamos conhecer a Deus. Não, mas eu conheço Deus lá na igreja, tá? Não, esse conhecimento aqui é muito mais do que ouvir falar, muito mais do que, de repente, informações. Esse conhecimento envolve uma comunhão com Ele, uma partilha com Ele, uma caminhada com Ele. E a gente só pode adorar quem a gente conhece. É isso que Aristóteles diz. Nós só podemos adorar a Deus, mas se nós o conhecermos verdadeiramente. Se tivermos um conhecimento muito simplório, não adoraremos verdadeiramente. Então, precisamos conhecer a Deus para poder adorá-lo. Também é importante lembrar, e você vai se lembrar do capítulo 4 de João, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. No final da conversa de Jesus com ela, vocês devem estar lembrados também, aqueles que conhecem esse texto. Diz assim, Jesus dizendo para ela: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, a primeira característica da adoração de coração é entender que a adoração, ela está baseada na razão. Por que estamos falando isso? Porque o que a gente tem visto, irmãos, se basta você... Hoje a internet é uma coisa surpreendente e às vezes até tira o sossego da gente. Mas ela traz informações. Tem um canal, eu de vez em quando vou lá e é chamado Você Interpreta. Eu gosto muito daquele irmão. Ele é o irmão de uma igreja pentecostal e ele tem umas mensagens muito bonitas. Ele coloca algumas coisas que até nos escandalizam, tá? Talvez você não precise ir lá, mas depois ele fala a verdade, o que está acontecendo de ruim, de coisa negativa. E muitas vezes ele começou aquilo com uma certa ironia, de uma forma cômica, mas agora ele está fazendo reflexões profundas sobre os acontecimentos da igreja. E ele coloca coisas lá que a gente fica pensando: não, isso não é igreja. Não se pode chamar de uma igreja cristã, não se pode chamar de uma igreja evangélica aquilo que a gente vê lá. E você percebe: aquilo é montagem. Não é montagem não, aquilo é realidade. Nós estamos vivendo um tempo onde não se usa a razão, usa-se mais a emoção. E as pessoas falam coisas, e esses dias, irmão, não, aqui a gente tem respeito a outras religiões, mas esses dias eu estava vendo uma coisa acontecendo numa igreja evangélica que se parecia mais com um terreiro de umbanda e de candomblé. E eu fiquei pensando, eu falei, mas não tem uma diferença. Aí alguém apresentou o que estava acontecendo num terreiro de umbanda e mostrando o que estava acontecendo numa igreja evangélica. Você não via diferença. Por quê? A emoção, as pessoas ali rodopiando, falando coisas, e o tom, o batuque que era feito lá, realizado, era muito semelhante. E eles fizeram questão de colocar as duas imagens, as duas cenas, de uma igreja e de um terreiro. Por que isso está acontecendo? Porque não se usa a razão, não se usa a mente de Deus, embora a gente possa ter emoção, e não estamos criticando aqui, que não se deva se emocionar, cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, seu temperamento, cada um tem as suas características próprias, e de repente alguém reage de uma certa forma, mas é preciso nunca deixar de entender que a adoração, ela precisa da nossa mente, ela precisa da nossa razão. E aí, então, Stott diz assim: devemos ouvir com humildade a leitura e a pregação da palavra para que nosso conhecimento de Deus possa crescer. E devemos nos concentrar, prestando toda a atenção no que estamos dizendo ou cantando, para que possamos adorá-lo por tudo que sabemos que Ele é. Esses tempos também alguém mostrou uma cena de uma igreja, e alguém fez uma experiência. Passou a tocar uma música que não tinha nada a ver com a igreja. E as pessoas daquele grupo religioso continuaram dançando
e não perceberam que a música havia sido alterada e havia sido colocada uma outra música que não tinha nada a ver com os princípios cristãos. Emoção, sem razão. A razão precisa estar relacionada na adoração. Ela precisa, a adoração precisa. Você pode ter emoção, não há nada, e Jesus não está condenando isso, mas Jesus está dizendo que a adoração, ela precisa da razão, ela precisa da mente. Mas além da adoração estar baseada na razão, o que dissemos aqui não quer dizer que estamos desprezando a emoção, mas é preciso que entendamos que nós precisamos usar a nossa mente para adorar a Deus, e para que nós possamos adorar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Conhecer significa buscar uma intimidade sempre maior com Deus. Mas a adoração, ela tem que ser espiritual. Os judeus valorizavam muito os lugares da adoração. Tanto é que nós citamos aqui Amós, capítulo 5, você vai ver lá, vocês estão buscando no Gilgal, Berseba, outros lugares, estão indo adorar lá. Buscai-me e vivei. De nada adianta vocês oferecerem esses holocaustos, esses sacrifícios para mim, sendo que a vida de vocês está em dissonância com aquilo que vocês ouvem e fazem nesses dias que vocês consideram sagrados, mas vocês não cuidam das viúvas, não cuidam dos pobres, os comerciantes roubam na balança. Deus diz: buscai-me e vivei, porque eu também quero justiça. É isso que Amós diz. Olha, a igreja do nosso tempo precisava ler muitos profetas. Nós estamos muito distantes daquilo que os profetas disseram e pregaram. Muitas vezes a gente entende que profecia é algo que a gente vai fazer para prever o futuro. E não, profecia é aquilo que é dito para o presente, com base daquilo que está acontecendo. Os profetas apontavam as consequências que poderiam surgir a partir daquilo que era feito naquele tempo presente. E assim, nós encontramos os judeus valorizando os lugares, ainda no tempo de Jesus. Vocês, mais uma vez, buscando o exemplo da mulher samaritana, quando Jesus está conversando com ela, em um determinado momento, diz assim: olha, mas nossos antepassados adoram em Gerezim. E os judeus dizem que o verdadeiro lugar de adoração é Jerusalém. Onde é que tem que se adorar? Nossos antepassados, os nossos anciãos disseram que é em Gerezim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde que se deve adorar? E aí você conhece a resposta de Jesus, né? Você com certeza deve se lembrar, onde Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para os samaritanos, o lugar de adoração era o Monte Gerizim, e para os judeus era Jerusalém. E ela pergunta: então, qual é o lugar que nós devemos adorar? Gerizim, Jerusalém? Porque depois dela conversar com Jesus, ela percebe que Jesus tinha algo muito especial, e ela então quer entender aonde, qual que é o lugar que se tem que adorar? E Jesus diz: não é o lugar, não é o lugar. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adoração espiritual. Stott diz o seguinte: a adoração espiritual é interior, inspirada pelo Espírito de Deus, no espírito dos seres humanos. É o próprio Deus que trabalha com o Espírito de Deus trabalha com o espírito dos seus adoradores, e não é o local. O que significa dizer que, para nós, e você sabe disso, você pode adorar a Deus na sua casa. Existia um cristão no passado que escreveu coisas muito interessantes, e me falha a memória agora, me veio à mente, onde ele dizia que adorar a Deus é em todo momento da nossa vida, em toda existência. É possível, de repente, ele dizia isso, que se a gente estiver lavando louça, se adora a Deus. Qualquer serviço caseiro é também um tempo para adorar a Deus. É aquela coisa que muitas vezes a gente separa: aqui é o lugar de adoração. Eu me lembro que uma vez, conversando com uma pessoa, nós fomos conversar, e ele disse assim para mim: olha, aqui eu não sou cristão, eu sou o profissional.
Ele falou, mas como assim? Você tem que ser o profissional cristão e o cristão profissional, né? Mas ele quis separar, é o que ele dizia, olha, lá, naquele contexto onde eu frequento a igreja, eu tenho umas atitudes, aqui eu tenho outras. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, que a adoração ela é espiritual e a gente pode adorar a Deus e deve exercer a nossa espiritualidade em todo e qualquer lugar. Não é apenas em um lugar. Existem aqueles lugares, nós temos lá na nossa disciplina de ensino religioso, lugares sagrados, onde as pessoas vão até lá, pessoas de várias religiões, inclusive no cristianismo, valorizam o lugar. Até os evangélicos acham que de repente vão para Jerusalém e vão ser batizados no Rio Jordão, lá, e vão ter uma experiência diferente, especial. Não. O importante, tudo bem, aquilo pode ser até algo simbólico para você, eu não vejo problema nisso, mas desde que você entenda que aquilo não é mais espiritual do que, de repente, o exercício da sua espiritualidade dentro da sua casa, ou em qualquer outro lugar. E a gente precisa exercer a nossa espiritualidade, a nossa adoração, enquanto estamos dirigindo, quando estamos assistindo uma partida de futebol, que não é fácil, né? Às vezes a gente perde a paciência, né? Mas é também ali, onde a gente está e com quem está, que a gente pode adorar a Deus, e temos que exercitar a nossa adoração ali também, entre as pessoas com quem nós estamos, com quem convivemos. Não tem o lugar, por isso, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, e isso num local como este, num templo religioso, pode ser num lugar que você vai visitar, seja importante, você quer conhecer, num lugar turístico, um lugar que lembra alguma coisa do cristianismo, não tem problema. Mas que você não entenda que lá você vai ser mais consagrado do que, de repente, em outro lugar. E você vai adorar melhor a Deus naquele lugar do que em qualquer outro lugar, porque o que importa é que ele seja adorado em espírito e em verdade. Mas além de adoração, ter essa característica de adoração, adorar com a razão, adorar com a mente e adorar espiritualmente, tem uma outra questão que Stott nos ajuda a entender esse texto. Ele diz assim, adoração moral. O que seria isso? Além da adoração baseada na razão, além da adoração espiritual, a adoração moral. É interessante que quando nós lemos os autores das Escrituras Sagradas, eles nos ensinam que a adoração sem moralidade é rejeitada por Deus. Foi isso que nós vimos lá em Isaías capítulo 1, foi isso que nós vimos lá em Amós capítulo 5, que havia uma adoração sem moralidade. Provérbios capítulo 15, tem um versículo que diz assim, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração, a espiritualidade dos retos é o seu contentamento. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o contentamento. Tem alguns textos, eu não vou ler aqui, mas que falam sobre essa questão, que é importante a gente considerar que a adoração, ela envolve a nossa relação com Deus, mas envolve também a nossa relação com os demais, com as outras pessoas. O outro é muito importante. Por isso que a gente sempre tem dito que o cristianismo, ele existe na perspectiva de comunidade. É possível que uma pessoa viva uma espiritualidade sozinha, uma espiritualidade cristã sozinha? É muito difícil, porque para exercermos a nossa espiritualidade, nós precisamos da comunidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E o que Jesus disse isso? Ele falou, onde estiverem 2 ou 3, ou mais que um. Jesus está presente na comunidade, a gente está presente na igreja. A igreja não o templo, não o edifício, não os tijolos, não o material, mas igreja, seres humanos. Onde estiverem 2 ou 3 ali, ou seja, onde existe a igreja, eu estou entre eles. E a adoração, ela tem esse aspecto moral, e que nos leva a refletir sobre as nossas relações, também com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Nos textos que nós apontamos aqui, e referindo-nos mais uma vez a eles, nós vamos ver que os profetas, lembrando e reenfatizando, eles condenavam aquele tipo de culto, que era um culto hipócrita, como Jesus chamou aqui os fariseus.
E aqui nós encontramos o seguinte, também mais uma vez recorrendo a Aristóteles, ele diz assim: em contraste com a oração farisaica, a adoração cristã é de coração, e embora possa se expressar exteriormente, ela é em essência racional, envolve a mente, ela é espiritual, envolvendo tanto o nosso espírito como o de Deus, e ela é moral, envolvendo a consciência e a vida toda, e envolvendo as nossas relações. Por que Jesus está colocando essas palavras para aqueles fariseus? Vejam bem que eles chegam a Jesus, e voltando novamente ao versículo 2, os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Mais ou menos o seguinte: havia uma tradição entre as muitas criadas pelos fariseus e pelos anciãos judeus, que, como nós dissemos, havia a lei escrita, que era o Pentateuco, o Antigo Testamento, ali Deuteronômio, Levítico, todas aquelas leis cerimoniais, mas existiam as leis orais, ou seja, que foram criadas pelos anciãos. Uma delas era o seguinte, que eles tinham que lavar as mãos todas as vezes que comiam, e havia todo um ritual, como se colocava a mão na água, a quantidade da água, como você começava a lavar as mãos, não podia deixar escorrer, depois que você lavava, tinha todo um cerimonial, tinha que ser daquele jeito. E alguns tinham até um exagero de repente, terminava uma refeição, eles tinham que lavar a mão para continuar comendo. É muito complicada a coisa, mas havia essas regrinhas, e elas foram estabelecidas pelos anciãos. Havia também uma outra regra estabelecida pelos anciãos, e por isso que você vai ouvir Jesus falando aqui sobre os pais, sobre um dos mandamentos. Sabe por quê? Tinha o princípio da Corbã. O que era o princípio da Corbã? Era uma doação. Então, uma pessoa chegava assim: o que eu tenho pertence a Deus. Eu me dediquei tudo a Deus. Regra dos anciãos. Então, a pessoa ela dava um percentual muito pequeno daquilo que ela possuía para Deus. E se um pai ou uma mãe, vejam bem que isso está sendo dito no texto, chegasse para o filho e dissesse: filho, estou precisando da sua ajuda, estou precisando de ajuda financeira, eu preciso de coisas materiais. Ah, pai, ah, mãe, eu não posso, porque tudo que eu tenho eu consagrei a Deus, então eu não posso, é Corbã. Isso vai estar sendo dito lá no Evangelho de Marcos, o mesmo texto aqui, ele se refere a isso como Corbã, a esse princípio. Olha, o que eu tenho está dedicado a Deus. Então, olha, eu não posso dar, porque se eu entregar qualquer coisa aqui, eu já ofereci a Deus, eu estou tirando de Deus. É mais ou menos assim: se vira com Deus, eu não posso. E Jesus está condenando essa ação, condenando esse princípio que era uma lei oral, criada pelos anciãos, criada pelos homens. Olha, para poder não obedecer, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, eles criaram essa outra lei, para que pudesse passar por cima de um dos mandamentos, que era honrar o pai e a mãe. E também outros princípios baseados em não cobiçarás, né? Outras questões criadas com relação à alimentação. Eles eram tão exagerados. Havia há uma história em Macabeus, que é um livro que nós chamamos de apócrifo, interessante, está lá se não me engano, em 2 Macabeus, e diz assim, mais ou menos a história, que uma mãe tinha 7 filhos, e havia a lei para não comer carne de porco, e havia um imperador, na época lá de Macabeus, que ele queria fazer com que os judeus renunciassem à fé judaica. E tem um caso de uma mãe, isso é mencionado lá em Macabeus, que ela fez o seguinte: o imperador lá pediu para que ela fosse presa com 7 filhos, e os filhos começaram a ser torturados diante da mãe para que ela negasse a fé comendo a carne de porco, e ela não comeu. Mataram o primeiro, mataram o segundo, mataram o terceiro. E os filhos e ela diziam: não, nós vamos manter a fé, manter a fé. E todos os filhos dela morreram.
Está lá em Macabeus, se quiser dar uma lida lá. Tá? Essa história está lá. É uma história assim, muito pesada. Sabe por quê? Porque havia uma lei criada por anciãos que dizia isso. Lá, o pastor, mas não está lá na Bíblia? Tá, mas lá por questões higiênicas e outras questões. Mas eles chegaram ao ponto de serem tão literais, e eu diria tão fanatismo, que as coisas chegavam a esse ponto. Existem outras histórias também. Então, nós podemos olhar para o nosso tempo e de repente ver que às vezes nós criamos também os nossos tabus e coisas que às vezes nós colocamos no mesmo nível da palavra de Deus, como os judeus faziam. Eles criaram leis para não obedecer os mandamentos, principalmente os 10 mandamentos. Aqui tem o lavar das mãos e aqui tem a Corbã, que é o princípio de que eu dedico tudo a Deus. Mas, segundo a história, muitos se utilizavam deste recurso da Corbã para simplesmente dar um pequeno percentual. Bom, agora está consagrado, e quando alguém precisasse, alguém da família, até os pais que chegassem dizendo, não posso, porque o que eu tenho aqui é de Deus, e se é de Deus eu não posso te dar. Ou seja, uma deturpação. Para encerrarmos, gostaria de ler algo que o William Barclay colocou. É interessante que, nisso que nós estamos analisando aqui, é onde nós encontramos um choque e enfrentamento de Jesus com a sua interpretação daquilo que é o princípio, e os judeus valorizavam muito a regra, e Jesus valorizava o princípio. Jesus pegava a regra e dizia, o espírito da regra, o espírito da lei é este. Aqui vemos a luta entre dois tipos de religião, e duas classes de culto. Para os escribas e fariseus, a religião era a observância de certas regras, normas e rituais externos, tais como a forma correta de lavar as mãos antes da comida. Era a observância estrita de uma visão legalista da vida. Para Jesus, e aqui é o que importa para nós, era algo centralizado no coração, era algo que se manifestava em compaixão e generosidade, que estavam acima da lei. Vou repetir isso daqui. Para Jesus, a religião era algo centralizado no coração, era algo que se manifestava em compaixão e generosidade, e tudo isso, diz William Barclay, um comentarista, estava acima da lei. Para os escribas e fariseus, o culto era um ritual, simplesmente um ritual, uma lei cerimonial, obediência às regras. Para Jesus, o culto era o coração puro e a vida de amor. Nisto está o choque entre os fariseus e Jesus, entre a interpretação de Jesus e a interpretação dos judeus. E esse choque ainda existe nos nossos dias. Muitas vezes nós criamos os nossos tabus e as nossas leis, e as nossas corbãs, as nossas ideias, e colocamos essas coisas no mesmo nível, se não acima daquilo que a Bíblia diz. O que é adoração? Hoje há muitos que afirmam que o culto não é tal ou menos que leve a cabo um sacerdote ordenado segundo certas normas, ou em um edifício consagrado de uma forma determinada, seguindo uma liturgia. Mas nós vimos aqui que todas essas coisas são elementos externos, são não necessários um culto como este aqui, neste lugar, mas é importante entendermos aquilo que foi dito. Não há perigo religioso maior que o perigo de identificar a religião com observância externa. Não há engano religioso mais comum que o de identificar a bondade com certos atos chamados religiosos. Ir à igreja, ler a Bíblia, contribuir financeiramente, até as orações estabelecidas, não fazem de alguém, de uma pessoa, melhor do que outra. A questão fundamental é como está seu coração com respeito a Deus e a seus semelhantes. A questão fundamental é como está o seu coração com respeito a Deus e seus semelhantes. E se em seu coração há inimizade, amargura, cobiça, orgulho, todas as observâncias religiosas, todos os rituais, todas as cerimônias religiosas do mundo não farão de você uma pessoa que seja um verdadeiro adorador. A seriedade com que isto se tomava naqueles dias se pode ver com mais de um incidente na época dos Macabeus, como nós mencionamos aqui, aquela história, ao ponto das pessoas, por uma observância de leis humanas, de um fanatismo até religioso, deixar que coisas acontecessem que não estavam escritas, não eram
ordens, orientações de Deus, não era a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. E nesse tempo onde a gente vê tanta confusão, eu queria dizer a você, nós que frequentamos uma igreja, participamos de uma igreja chamada muitas vezes fria, gelada. Uma vez eu estava no ônibus e alguém me perguntou se eu era, que igreja que eu era, e ele descobriu que eu era pastor. E eu falei presbiteriana, ele falou, sorveteriana? Eu falei, não, presbiteriana. Não, porque ele falava que era de uma outra denominação, mas nós temos o nosso jeito de adorar a Deus. E adorar, como nós vimos aqui, embora possa se expressar de forma que as emoções possam ser extravasadas, mas é preciso que nós entendamos que também adoramos a Deus com a mente. E você que se chama aí de presbiteriano ou de alguém que participa de uma igreja como essa daqui, nós não somos melhores que os outros, mas não se sinta menos que os outros, porque os outros têm uma expressão, adoram de uma forma diferente. O que importa é olhar para a vida, como nós vimos aqui. A adoração está relacionada intimamente com a vida toda. Não é só aqui que a gente tem que adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus em tudo que a gente faz, com quem a gente estiver. É isso que Jesus disse, olha, vocês estão colocando as leis dos homens, as regras de vocês, criadas pelos anciãos, para deturpar aquilo que realmente traz vida. A lei, Jesus interpretou da maneira correta, ele pegava o espírito da lei. Olha, matar não é só tirar a vida de alguém, é você odiar. Adulterar não é só cometer o ato, é pensar. Jesus vai mais longe, e Jesus pega o princípio, e ele não usa a lei de uma forma literal. Mas mesmo assim, os anciãos e fariseus usavam de outros recursos para abafar, para não obedecer àquilo que realmente a palavra de Deus dizia. Que nós possamos entender isso, e que a gente possa adorar a Deus da forma como vimos aqui. Adorar a Deus de forma onde nós possamos usar a razão, usar também a nossa mente, que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, que possamos adorar a Deus também considerando que existe um aspecto moral na adoração, e esse aspecto moral é a nossa relação, é a nossa obediência. Para a mulher samaritana, Jesus disse, olha, vai lá falar com o seu marido. Ela disse, não, mas eu tenho, hoje eu não estou com mais aquela mesma pessoa. Jesus toca e fala, então é como se Jesus dissesse, você precisa consertar a sua vida. Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Existe essa questão moral na adoração. Mulher, ninguém te condenou? Não te condeno, vai, não peques mais. Mas também existe essa questão moral em relação às outras pessoas. A nossa convivência, a nossa relação com os outros também tem a ver com a nossa adoração verdadeira. Deus nos ajude. Que você possa, na sua vida, nessa semana agora, está pensando isso. E lembre-se que você pode adorar a Deus. Lembra lá do orar sem cessar? Como é que a gente ora sem cessar? Dá para entender esse princípio? É exatamente nesse mesmo sentido. A adoração também é assim. Onde a gente está e onde com quem a gente estiver, a gente pode estar adorando a Deus. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Há tanta confusão nos nossos dias. Há tantas coisas absurdas que a gente está vendo, irmãos. E muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente cai nas ciladas desses que apregoam essas coisas e transmitem essas coisas, e nós às vezes até defendemos, não, nós não podemos, à luz da palavra de Deus nós temos que condenar o que está acontecendo dentro da igreja cristã, principalmente entre os evangélicos, são coisas que não podemos aceitar. Não estamos aqui fazendo críticas a outras denominações, mas fazendo crítica àquilo que não é adoração, aquilo que não é verdadeiramente adoração. Que Deus nos ajude, Deus nos ensine, através da sua palavra, através uns dos outros, através da comunidade, a buscar verdadeiramente, tendo uma profunda relação com Ele. Nós vamos orar nesse momento, eu convido você para estar nesse momento fechando seus olhos.